Muito bom dia para você que está aí sintonizado na rádio CBN Campo Grande. Eu, Thaís Sintra, faço companhia para você ouvinte, começando aí mais um sábado e vamos trazer informações aqui do setor rural de Mato Grosso do Sul. Mas antes de chamar o nosso entrevistado que já está aqui nos estúdios, eu quero aproveitar e convidar a você para participar online, né, das nossas redes sociais pelo Facebook e também no YouTube. Você também pode interagir com a gente através do WhatsApp pelo telefone 67 99932 3500. Eu vou trazer uma situação que aconteceu nesta semana aqui em Campo Grande, numa clínica universitária, uma clínica médica universitária. O estabelecimento ele foi autuado pelo Conselho Regional de Medicina por prestar serviços a animais e oferecer ensino e aulas práticas sem possuir registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Então, para a gente entender como foi feita essa fiscalização junto ao PROCON estadual e qual a importância de possuir toda essa documentação, eu vou conversar agora com o Tiago Fraga, que é presidente do CRMV aqui de Mato Grosso do Sul, né? O Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele vai contar para a gente a importância, então, de ter esses registros, de ter toda essa documentação, né? Como os profissionais podem buscar toda essa certificação. Muito bom dia. Olá, Thaís, muito bom dia, ouvintes. Thaís, é importante deixar bem claro essa função da fiscalização, essa função da autarquia pública federal, essa função da fiscalização do Conselho Regional e até que ponto nós podemos atuar ali enquanto conselho, enquanto autarquia. A sociedade precisa saber disso, os nossos colegas também precisam saber disso, porque a nossa fiscalização ela é uma fiscalização muito limitada. As fiscalizações do Conselho, a gente não pode encerrar a atividade, a gente não pode ter apreensão de produtos de origem animal. Só que o porquê que hoje a nossa fiscalização ela está tão robusta, ela está tão forte? Nós não podemos fazer isso, mas a gente pode ir com quem pode. Então é por isso que a nossa fiscalização hoje ela está tão forte, porque a gente não pode encerrar a atividade, mas o PROCON pode. A gente não pode ter a apreensão de produtos de origem animal, mas o IAGRO pode. Então, a gente não pode ter uma apreensão de maus tratos, mas a DECAT pode. O Ministério Público nos ajuda. Então, é por isso que a nossa fiscalização hoje, ela está tão forte assim, coisa que você não via nas gestões anteriores. Então, nós estamos em colaboração com todos esses órgãos, e é uma colaboração muito próspera e próxima, com todos esses órgãos, PROCON, IAGRO, Ministério Público, DECAT. Uma ação conjunta, uma ação com as conjunta outras mesmo, entidades. porque o Conselho vai para fiscalizar aquilo que é competência dele e onde a fiscalização pode estar atuando, e esses outros órgãos fiscalizadores vão na sua competência. Então, teve ações aí onde, se nós não tivéssemos ajuda desses outros órgãos, dificilmente a gente conseguiria uma fiscalização tão eficiente. E é importante deixar claro aqui que nós somos muito cobrados também relacionado ao exercício ilegal da profissão. Que é o que aconteceu nesse estabelecimento também, não né? especificamente nesse, mas que já aconteceu com uma fiscalização nossa e que foi muito forte. Mas o Conselho, em exercício legal da profissão, não pode fazer absolutamente nada, porque aquela pessoa ali, ela não é um profissional registrado, mas a gente pode ir com quem pode. Então, se tem sinais de maus tratos, vamos com a DECAT, vamos com o Ministério Público. Então, por isso que está uma fiscalização tão robusta. Especificamente, nesse caso de agora, é importante a sociedade estar muito clara sobre isso,
que a nossa função ali é proteger a sociedade. A função da autarquia pública é defender a profissão médico veterinário e zootecnista e defender a sociedade de qualquer tipo de injustiça, seja de uma mão de obra não qualificada, seja de um serviço mal prestado. Então, essa é a função da nossa fiscalização. Até porque tem a questão de saúde pública, né, doutor? Porque isso envolve também, por exemplo, lá nesse estabelecimento, foram constatadas outras infrações graves aí, como medicamentos vencidos expostos na farmácia e prateleira, né, da clínica escola, indicando fortes indícios de estarem sendo utilizados nos animais submetidos a esse procedimento, né, no local. Então, foram 130 frascos de medicamentos vencidos, sem citar outros itens aí, suplementos também vitamínicos, né, que estavam fora do prazo de validade. Isso, então, acaba até influenciando aí na saúde dos animais, né, que são atendidos ali. Com certeza. E também na saúde da sociedade como um todo. Isso daí é até indícios, se houvesse uma comprovação mesmo, indícios de maus tratos nesses animais. Mas não é o que houve, é importante deixar claro nesse caso, né? Mas o fato de não ter um responsável técnico, o fato dessa empresa não ter sido registrada no conselho, isso realmente mostra um descaso com a sociedade como um todo. E o que a gente está cobrando é justamente essa regularização e mais nada. E o que é importante deixar claro é que essa fiscalização é uma fiscalização de rotina, não houve uma denúncia lá no conselho, é uma fiscalização de rotina que está no radar da fiscalização, onde a diretoria, o presidente não tem domínio sobre essa rotina da fiscalização, e depois que ocorre a fiscalização é que a gente é comunicado. Então, não houve um quadro de denúncia, não houve um quadro... Era algo que já estava assim, justamente algo né? Que já estava no radar da fiscalização, e a gente só fica sabendo depois que ocorre o fato. E já que a gente está falando sobre a questão da fiscalização, que é muito importante esse trabalho em conjunto, como o senhor está citando, como ocorre a fiscalização nos municípios do interior, por exemplo? Porque a gente sabe que aqui em Campo Grande a gente tem uma concentração maior de profissionais, né? Até pela questão também universitária, que a gente tem as faculdades, as universidades, né? Do curso de medicina veterinária. Mas e no interior? Como que funciona essa fiscalização? Como que vocês conseguem distribuir esse trabalho, conseguem fomentar esse trabalho nos municípios? A fiscalização, ela tem uma rota, ela desenha uma rota para passar aí por todas as cidades, só que é uma fiscalização mais cartorária. É uma fiscalização onde vai avaliar se tem responsável técnico, se tem registro e se tem algum tipo de irregularidade. Não é uma fiscalização tão robusta como essa quando nós vamos com outros órgãos aí que dê para a gente ter uma fiscalização mais forte. Considerando Dourados, que é a segunda maior cidade do estado e a segunda maior também em número de registro profissionais, a gente tem também uma frequência e estamos muito presentes em Dourados, a nossa fiscalização. E o que é importante, tanto a sociedade quanto os colegas cobrar, é que quanto mais presente a fiscalização está daquele profissional e daquela sociedade, mais forte torna-se a profissão. Então é importantíssimo isso, que os colegas e a sociedade cobrem a fiscalização. Quanto mais se fiscaliza, mais forte fica aquela profissão. Então é importantíssimo que a sociedade entenda isso e que os colegas também entendam isso. E não tem que temer a fiscalização. É só você estar todo regularizado e pronto. Então isso traz segurança, né, justamente, exijam a fiscalização no seu estabelecimento, exijam a fiscalização na sua cidade, se regularizem, porque todo mundo ganha. O profissional ganha porque ele consegue ter uma exigência maior da sua mão de obra. A sociedade ganha porque pode confiar naquele profissional porque ele não está irregular. Então, a fiscalização ela só vem realmente para levar um benefício para a sociedade e para a profissão. E já que a gente está falando sobre regularização, como os profissionais recém-formados ou até os que já atuam, como que eles podem fazer para estar atualizando esse cadastro, para regularizar mesmo essa situação
em relação aos certificados, o que precisa ter os protocolos, né, legais para poder, enfim, gerir uma empresa, um estabelecimento, uma clínica de medicina veterinária, como essa, por esses exemplo. profissionais, eles têm as resoluções que devem seguir, tanto para abrir uma clínica, quanto para se cadastrar, se registrar no conselho. E seguindo essa resolução, ele dá a entrada em toda a documentação lá no conselho e registra a sua empresa e também a sua responsabilidade técnica, que era essa a ausência de documentação que estava faltando nessa instituição que foi fiscalizada aí na terça-feira. Sim. E hoje está tudo mais rápido porque é tudo online, então nós colocamos esse ano aí o SWAP, um sistema unificado que é tudo online, então não tem a necessidade do profissional estar indo, né, até o conselho para isso, nem mesmo para registrar uma responsabilidade técnica, ele não tem a necessidade de ir até a sede do conselho para isso, então está tudo muito mais ágil, tá tudo muito mais rápido. E até a questão da digitalização dos processos também, né? Também o SWAP veio para poder agregar valor e agilidade e principalmente transparência nisso, porque agora tá tudo muito transparente, a gente consegue ter acesso em todos os processos, o tempo que esse processo tá ali dentro, parado, a agilidade que a gente tem que tomar com determinado processo. E não só nós, como também o federal. Então, o Conselho Federal tem um acesso direto a essa plataforma. Então, deu uma transparência total na nossa regional. Isso foi um ganho muito grande para o sistema, para nós, e eu tenho certeza que só veio acrescentar valor na nossa gestão. Maravilha. Bom, doutor, eu queria que... O senhor veio, inclusive, né? Já participou de uma entrevista aqui com a gente no programa no CBN Agro em janeiro, né, desse ano. Inclusive falando um pouquinho sobre esse desafio de estar à frente de uma entidade, né, de um conselho de medicina que é muito importante aqui para Mato Grosso do Sul. Nós somos um estado, né, agro, referência no agronegócio. E queria que o senhor explicasse quais foram os desafios que o senhor teve ao longo desses 8 anos de gestão. Quais são as principais demandas do setor, né, os gargalos ainda, né, que precisam ser resolvidos? Como que foi todo esse período, esses últimos 8 meses? Completamos 8 meses agora de gestão, fizemos muita coisa, estamos realmente trabalhando muito e todo dia um desafio. São todos os dias aí novidades, é um aprendizado diário. Algumas inimizades, não tem jeito, porque fiscalizar e administrar é você trabalhar diariamente esse descontentamento, infelizmente, mas sabíamos que iríamos enfrentar essa situação, mas já conseguimos trabalhar muito, já entregamos muito para a sociedade, já entregamos muito para os médicos veterinários e zootecnistas, e isso é só uma pequena porcentagem ainda do que vamos entregar, do que vamos oferecer, e pretendo ainda, todos nós da nossa gestão, fazer muito mais. Tem toda ainda uma parte dos cursos de responsabilidade técnicas que nós já é muito importante, começamos né? a gravar. Então, a gente vai entregar esses cursos aí para o próximo ano. É que essas gravações todas demandam um tempo muito grande. Mas é um aprendizado. As gravações que o senhor fala, a qualificação... Os cursos agora eles serão avançados, né? Então, os cursos de responsabilidade técnica para pescado, para produtos de origem animal, para mel, leite, novilho precoce. Então, eles serão cursos agora específicos para essa área. E essas gravações demoram, tomam tempo, e é nessa parte que a gente está agora para poder oferecer esses cursos de responsabilidade técnicas específico para a área de atuação de cada responsável técnico. Esse é o nosso próximo desafio, é a nossa próxima demanda aí e que vamos entregar para o próximo ano. Então, esse ano foi feito muitas conquistas, fizemos muitas conquistas, inclusive esse fortalecimento da nossa profissão, da nossa fiscalização. Então, que eu tenho certeza que foi... A fiscalização, ela está muito forte, assim, né, na sua gestão. Todo mundo tem nos falado isso, a gente está em contato direto aí com feedback com vários colegas e é unânime
isso na nossa gestão. E as pessoas que depositaram essa confiança em nós estavam esperando isso mesmo. Então, realmente, não podemos agir diferente, porque eu estaria indo contrário a todas aquelas pessoas que confiaram isso em nós lá em janeiro, quando nós entramos. Maravilha. E sobre a questão da carteira profissional também, queria que o senhor explicasse um pouquinho como funciona, né, essa documentação, a importância de ter isso para o profissional. Ótimo. Foi agora, semana passada, eu estava em Porto Alegre, que era a Câmara Nacional de Presidentes, e foi aprovado a 1041, a nova resolução. E na verdade, uma notícia de primeira mão que nós ainda não soltamos. Olha só, estamos O então federal à frente. também não soltou, ninguém ainda sabe disso, porque não foi divulgado. Mas as cédulas profissionais agora, elas serão a partir de 1º de janeiro, elas serão De 2023 cédulas já? isso, de 2023, com a alteração da resolução, elas serão cédulas online e tipo cartão de crédito. Olha, E não que mais bacana. cédulas grandes de papel impresso, como é o que é feito hoje ainda. Muito mais fácil, né? Até para o profissional Sim, carregar, de repente está lá, sim. enfim. E antes a dia a dia. responsabilidade ficava toda na nossa regional. Então era a nossa regional que tinha que juntar toda a documentação, era a nossa regional que tinha que ter toda a impressão dessas cédulas profissionais. Agora não. O profissional manda ele mesmo tudo para a nossa regional e a gente encaminha aquele lote para o federal. Então o federal que confecciona tudo, devolve para nós e a gente devolve para o profissional. Então isso vai dar mais agilidade, vai dar mais rapidez também. E essa 1041, essa nova resolução aí, estava precisando realmente dessa reformulação e veio aí para atender essa demanda que há muitos anos era um pedido de todos os profissionais, inclusive profissionais que já têm a cédula impressa, caso queiram mudar para essa cédula online, para essa cédula com cartão, é só ele seguir o mesmo trâmite também de qualquer outro, que ele altera a sua cédula para essa nova versão. A questão da digitalização, né? As tecnologias, tudo evoluindo, né? E isso traz muitos benefícios, com certeza, né? Para os profissionais independentes. E era uma cobrança diária, assim, a gente não conseguia entender o porquê uma cédula grande, uma cédula ainda impressa e que nós ainda não conseguíamos oferecer uma versão mais atualizada. Mas dependia do federal, as regionais não têm autonomia para isso, e que bom que o federal agora entendeu a importância disso também e foi alterado, e vamos entregar aí isso a partir de 1º de janeiro. E a gente falando sobre o trabalho do Conselho aqui de Mato Grosso do Sul, quais são os benefícios, por exemplo, para quem é credenciado, para quem está cadastrado, o profissional, quais são os benefícios que o Conselho oferece? A pessoa faz o registro. Que serviços o Conselho oferece, por exemplo? Essa é uma pergunta que a gente recebe direto, principalmente a gente, às vezes, fica na dúvida, dos profissionais, só que aí é que vem a importância do profissional saber a função do conselho, porque ele deve cobrar esses benefícios, ele deve cobrar essa característica de que benefício eu vou ter de eu me registrar dos órgãos de classe, de sindicato, e não do conselho, porque o conselho é um órgão fiscalizador. Então, o fato dele se registrar ali, o fato dele ter esse registro no órgão de classe, é o mínimo que se espera para ele iniciar a sua profissão. Porque ele vai ter toda essa autonomia dentro do mercado de trabalho a partir do momento que ele estiver inscrito. Enquanto ele não estiver inscrito, ele não tem essa autonomia no mercado de trabalho. Então, de benefício, o conselho ele não oferece esse benefício para ele. Ele oferece esse benefício para a profissão. Sim. Então, quem tem esse benefício é a profissão. De que maneira que a profissão consegue esse benefício? Na característica, por exemplo, da gente brigar por maiores direitos, pelo cumprimento da 5.517, que é a lei que regulamenta a nossa profissão, assim como da 5.550, que é a lei que regulamenta a profissão do zootecnista. Então, é nesse tipo de benefício que ele pode cobrar e, sim, se sentir ali protegido. De que sabe que a gente vai fazer cumprir os artigos das nossas leis, das leis que regem a nossa profissão.
E a sociedade, é claro, está tranquilizada, porque se aquele profissional estiver inscrito, ele pode sofrer sanções legais, penais, éticas, ali dentro do conselho. Penais na esfera civil, se esse profissional for responsável técnico. Se tiver com alguma irregularidade, né? Sim. Isso é importante. É porque a responsabilidade técnica, ele responde não apenas eticamente dentro do conselho, mas ele responde civilmente e criminalmente na esfera civil. Então, se ele não tiver inscrito ali, essa parte ética a gente não consegue fiscalizar. Então, ele tem que estar inscrito para ele ser regularizado ali dentro da nossa autarquia. Bom, eu estou recebendo a informação aqui, doutor Tiago, que a gente vai precisar ir para o intervalo, né? Nós vamos faturar. Daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo, então. Tem bastante assunto, né? Isso eu mesmo. recebi até uma informação aqui sobre o clube de benefícios, né? A gente explora um pouquinho mais esse assunto. A gente volta daqui a pouquinho, então. Você que está sintonizado, continue aí. Estamos de volta do intervalo. Eu estava conversando aqui com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Tiago Fraga. Ele estava falando, inclusive, sobre o clube de benefícios que o Conselho oferece para os profissionais. Tiago, eu queria que você explicasse para a gente quais são esses benefícios, né? Quais são os parceiros que estão aí à frente também, dando esse apoio para quem for se cadastrar, para quem, enfim, participa do Conselho Regional. Thaís, obrigado pela oportunidade de falarmos do Clube de Benefícios, porque, como dissemos agora no bloco anterior, e você mesmo perguntou, qual é o benefício que esse profissional tem em se registrar, e o benefício não é com o profissional, o benefício é com a profissão, é com a sociedade, e isso é uma maneira que a gente encontra na tentativa de realmente o conselho conseguir oferecer alguma coisa diretamente para o profissional. E nós criamos esse clube de benefícios, que é um clube de vantagens que esses registrados nossos, esses colegas nossos registrados no conselho, eles poderiam se beneficiar de alguma maneira com essas empresas que estão cadastradas conosco. Então, nós temos já diferentes tipos de empresas, restaurantes, farmácias, pós-graduações. Temos já algumas empresas já cadastradas que oferecem descontos nas suas parcelas, nas suas mensalidades, nos seus produtos. E esse médico veterinário, isotecnista, apresentando a sua cédula profissional, ele tem um desconto, ele tem um benefício ali de ter esse registro ali conosco. Então é importante falar, porque os dois ganham, tanto a empresa que se cadastra, quanto os profissionais que ali estão registrados. Então é importante a gente divulgar e chamar as empresas para que realmente nos procurem, para que as empresas cadastrem. Nós temos empresas de seguro de vida, nós temos empresas de seguro saúde, nós temos empresas de seguro automotivo, de seguro de pet, de seguro de clínica. Nossa, tem bastante seguros, serviço, então. Por exemplo, por acidentes de arranhaduras, mordeduras. Seguro, por exemplo, se algum responsável pelo animal entrar judicialmente em com alguma coisa contra a clínica, contra aquela pessoa física ou jurídica, temos também dá esse suporte. Então, tem empresas que já estão cadastradas e que oferecem esse suporte para os médicos veterinários, isotecnistas. Então, eu peço para que os empresários que estiverem nos ouvindo, que nos procurem para poder cadastrar a sua empresa no nosso clube de benefícios, porque é vantajoso para os dois lados, é uma via de mão dupla. Legal, muito bom saber que tem esse tipo de serviço, porque muitas vezes vocês abordam muito a questão da fiscalização, porque é algo importante, né? Mas trazer... E é a função nossa, né? Justamente. Mas é interessante trazer isso, porque as pessoas acabam, né, sabendo mais quais são os serviços que vocês oferecem, né? A estrutura, enfim. Eu queria que você falasse também, eu até entrei aqui no site do Conselho Regional de Medicina Veterinária, você falou sobre zootecnia e pouco a gente fala sobre o profissional, né?
Quais são as demandas dessa área dos profissionais de zootecnia, por exemplo? Olha, os profissionais de zootecnia, eles são os responsáveis por toda a área de nutrição animal. Então, toda a parte de nutrição, de controle de qualidade dessa nutrição, são eles os grandes responsáveis e que merecem todo o mérito. Então, hoje, se a gente consegue aí produzir animais de produção em tempo recorde e produzir mais alimento no menor tempo, a gente deve muito aos profissionais zootecnistas. São parceiros, parceiros né, que são muito bem preparados para isso. Então, eles são aí os grandes responsáveis por essa parte da produção. E devemos muito a eles sobre isso. Quando a gente fala de nutrição animal, eu lembro, inclusive, de uma entrevista no começo do ano não, mas tem um tempinho, uns 2, 3 meses mais ou menos, a gente entrevistou a doutora Lili, a professora Lili, que é da área de agronomia, e ela, muito querida, né, falando sobre essa área, sobre as demandas, né, os problemas que existem no dia a dia, e ela cita, né, ela fala, inclusive, da participação do médico veterinário junto com o zootecnista, né, na questão da precocidade animal, né, porque ela atua nesse segmento, e eu achei muito interessante que ela fala que é uma parceria mesmo, os dois juntos ali no campo, né, enfim, e é importante ter o conselho justamente para dar esse suporte, né, para os profissionais que estão lá no campo, que estão exercendo suas atividades, né. Sim, com certeza. Somos parceiros, estamos juntos dentro do mesmo conselho. O conselho representa as duas profissões, então não tem como, isso é indiscutível. Maravilha. Eu queria que o senhor falasse também, doutor Tiago, sobre a questão da telemedicina veterinária. Vamos. A gente sabe que existe o serviço de telemedicina, a gente, durante a pandemia, utilizou muito esse serviço, né? Até porque a gente teve que ficar em casa, né? Houve todo um processo aí de isolamento social por questões de saúde, né? Então, e esse serviço também acontece na área da medicina veterinária. Como funciona aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo? Thaís, isso foi uma modalidade permitida pelo Conselho Federal agora, tem pouco tempo. Durante a pandemia não foi permitido. Não foi, telemedicina, então. Não tem foi. Mais ou menos quanto tempo? Foi Recente. permitido apenas para a medicina humana. A medicina veterinária não foi permitido. E recente, deve ter 2 meses aí que foi aprovado o uso da telemedicina veterinária. O que é importante ficar claro e que os colegas realmente leiam a resolução, esclareçam sobre isso, tirem suas dúvidas. É porque muitos pensam que telemedicina é eu fazer um atendimento ali por telefone, é eu não ter a mínima condição de ter um atendimento online e realizar aquele atendimento online. A primeira coisa que tem que ficar definida é que quem decide o uso ou não da teleconsulta é o médico veterinário e não o proprietário. Porque existe a questão da medicação, como que você vai ministrar, o responsável pelo animal. Então, é importante e é um pré-requisito para essa teleconsulta a relação prévia com o paciente. Então, o médico veterinário que nunca atendeu aquele paciente, ele não pode ir para aquela primeira consulta direto para teleconsulta. Isso é proibido. Então, assim, o paciente está aqui no Mato Grosso do Sul e ele vai ser consultado por um médico veterinário do Mato Grosso, de São Paulo. Se não tiver tido essa relação prévia, aquele médico veterinário está cometendo uma infração ética, porque ele não poderia realizar aquele tipo de atendimento, porque não tem essa relação prévia. Então, quando você lê a resolução, quando você estuda a resolução, você compreende que ela veio para ajudar, ela veio para acrescentar esses casos onde a gente sabe que vai ter um benefício. Agora, se for para utilizar, se não for para seguir o que está na resolução, realmente dificulta muito, e isso não só na telemedicina, mas em qualquer outra situação. Então, é importante que sigam a resolução, porque ela está ali para agregar um valor, ela está ali para acrescentar para todos nós. Toda a parte de
medicamento, toda a parte de prescrição médica, Uhum. tudo isso ela é validada, então existe ali as assinaturas certificadas, as assinaturas que são permitidas para esse tipo de situação. Então, tudo isso o médico veterinário tem que se responsabilizar, porque ele é o único responsável por aquele tipo de atendimento da teleconsulta. E vai funcionar tanto para atendimento de animais de grande porte e pequeno porte também, né? Independente, animais de grande porte não muda absolutamente nada. É importante e necessário, um pré-requisito, que esse médico veterinário tenha uma relação prévia com aquele rebanho, então ele saiba de todos os dados sanitário, epidemiológicos, zootécnicos daquela propriedade, porque se ele não tiver esses dados, se ele não tiver conhecimento daquilo, é impossível ele chegar num diagnóstico e ele ter um atendimento eficaz. Então, independente da parte de grandes animais ou de pequenos animais, essa relação prévia é um pré-requisito para a teleconsulta. E, doutor, a questão, hoje em dia, a gente vê muita procura pela área, né, de animais de grande porte, ou até mesmo, ao contrário, né? Eu queria que o senhor explicasse os profissionais hoje, os estudantes de medicina veterinária, né, os acadêmicos, qual área que eles estão buscando mais, assim, se especializarem dentro da medicina veterinária? Tem algum segmento, Olha, assim, Thaís, muito forte, que está muito em alta? É uma pergunta muito capciosa, porque isso é muito cultural. Nós estamos num estado agro e que indiretamente direciona isso para uma área. Se você pega Rio, São Paulo, invariavelmente direciona isso para uma outra área. Mas, ainda assim, a clínica de pequenos, majoritariamente, hoje o curso de medicina veterinária majoritariamente é um grupo feminino, é um público feminino, Que mudança, majoritariamente, né? tanto dos inscritos quanto dentro das universidades. E as maiores procuras hoje estão para a clínica de pequenos e não para a clínica de grandes. Mato Grosso do Sul apresenta uma peculiaridade comparado com estados onde a clínica de pequenos ela é mais forte, mas ainda assim, aqui no Mato Grosso do Sul, existe uma demanda maior para a clínica de pequenos. Legal. E em relação o senhor falou do público, quer complementar? Não, é que o PET hoje, a gente só perde para os Estados Unidos, né, em termos É um mercado muito vasto, né? de custos, em termos de capacidade financeira. A gente só perde para os Estados Unidos. O mercado PET, ele está aí financiando realmente bilhões de reais por ano no nosso Brasil. E é um mercado que está muito em alta, né? Só que, em contrapartida, é importante também que a sociedade dê o mesmo valor que dê para o médico veterinário para o que dá para o seu pet, para o seu animal, já que é um membro da família, né? E isso é importante deixar claro, que o mesmo valor que ele dá para aquele animal é o que a gente espera receber também desses responsáveis por esses animais. Legal. O senhor citou a participação da mulher, né? Como ela pelo menos agora, né? Atualmente, a procura tem sido maior pelas mulheres, pelo público feminino. Como que é isso? Nos cursos de medicina? Tem entrado mais mulheres nos cursos de medicina veterinária e também saído mais mulheres. Formam-se mais mulheres nos cursos de medicina veterinária hoje, não só aqui no Mato Grosso do Sul, como no Brasil. O número de inscritos também é um número maior de mulheres, tanto aqui como nacional. Então, a gente já tem aí, Mato Grosso do Sul, está com a nossa regional com 54% de mulheres. Uhum. Então, a gente vê aí uma maioria do grupo do sexo feminino dominando aí esse mercado médico veterinário. Na ciência já é assim, né? Brasil ultrapassou o número de pesquisadora nas universidades, professoras universitárias é maior do que professores universitários. Então, pesquisadoras maior do que pesquisadores. Sim. Na ciência, o Brasil ultrapassou também. E mulherada está realmente dominando... Ocupando espaços, né? O mundo aí, ocupando o seu devido espaço, com muita competência, inclusive.
Muito interessante, né, trazer essas informações, até porque esse cenário, ele era, há um tempo atrás, né, predominantemente ocupado por homens, e isso está mudando, né, até Sim. pela própria demanda que o mercado exige, né, tá, até pelas mudanças mesmo, né, as necessidades, enfim. Eu queria que o senhor Se falasse... você for para a parte agro, para a parte de Sim, grandes, você ainda vê majoritariamente o público masculino à frente ali. Mas é uma realidade que não demora muito. As mulheres também vão ocupar e mudar essa realidade rapidamente, porque tem feito um trabalho com muita competência, com muita hombridade, e é só demonstrar isso que consegue espaço em qualquer lugar. é isso mesmo. E eu vejo a participação, como o senhor citou, da mulher na medicina relacionada a animais de grande porte, né? E quais são as áreas onde elas atuam mais aqui no estado especificamente? Aqui, pequenos, clínica de pequenos. Mas a gente indo para o grande, o público ainda Ah, é pequeno, sim, né? sim. Ainda é uma Aham. parcela Indo para pequena. grandes, a parte de equino tem um público feminino que está conseguindo um bom espaço e um espaço realmente muito... É muito difícil de você entrar nessa parte de equinos, e nós temos ali referências femininas aqui no estado nessa parte de equino. Então é um Pode público... citar, inclusive, para a gente conhecer, já ir lá no Instagram, Já... né? Ir atrás aí, porque é importante a gente destacar, né, o trabalho. isso é verdade. Quem que o Isso é senhor cita, verdade. assim, o nome dessas... Não, é que eu vou preferir não citar para não criar nenhum dissabor, porque eu posso acabar esquecendo uma outra colega que é Sim, tão qualificada quanto sim. essas outras que eu pensei o nome agora. Então, para não criar nenhum dissabor, Mas o mas nós importante é isso, temos que tem. grandes referências aqui no estado, dessa parte com equinos, com grandes animais também, bovinos. E o importante é que realmente as mulheres têm feito um trabalho de excelência, independente da área que procuram atuar. E isso é excepcional a gente ver essa competência. Não muda em nada, não difere em nada, independente da área de atuação, mas é uma área que exige um pouco mais força. Isso não muda absolutamente em nada. Legal. Eu lembro, há uns meses, eu fiz uma reportagem para falar sobre o fim da vacinação contra a febre aftosa aqui em Mato Grosso do Sul. Começa já em janeiro do Agora, ano que isso vem, mesmo, né? aham. E a reportagem, ela trouxe o cenário da aftosa na década de 70, todo aquele período caótico que o estado enfrentou em relação aos casos, né, da doença aqui em Mato Grosso do Sul, enfim, foi devastador mesmo, né? Então, essa é mais uma conquista aqui para Mato Grosso do Sul. E eu Justamente. acho que essa conquista também se deve a essa união das entidades, né? Como que é feito esse trabalho do Conselho Regional de Medicina Veterinária junto aos outros órgãos? Semagro, Iagro, enfim, os sindicatos rurais também. Como que é Sim. feito? Como que funciona essa parceria, essa dinâmica? Olha, eu não tenho dúvidas disso, Thaís, de que realmente essa união favoreceu muito para chegar no ponto que chegamos. Infelizmente, a última notificação de febre aftosa foi aqui no nosso estado, início de 2006. Então, O último registro, o né? último registro, é uma mancha ali no nosso currículo e Sim. que nós não gostaríamos. Mas, infelizmente, aconteceu isso aqui, o último registro. Mas, graças aí aos esforços de todos esses órgãos, hoje estamos conseguindo dar uma notícia como essa, da suspensão da vacinação de febre aftosa, e torcer muito, e torcer e ajudar também com o que for preciso dentro da fiscalização para que mantenhamos esse status aí que tanto estamos indo atrás. Vai fazer muita diferença, né, para o mercado, que né? estamos buscando. Muito, muito mesmo. É uma valorização da nossa pecuária, é uma valorização do nosso produto, e isso é muito importante para o país, para o estado, não resta dúvida. Com certeza. A gente ainda tem mais uns 4 minutinhos, doutor. Eu vou pedir para o senhor explicar também sobre esse trabalho que é feito. O senhor falou do interior da fiscalização, e no interior, não necessariamente sobre a fiscalização, mas como é feito o trabalho de suporte para os profissionais que estão lá. De repente, eles têm alguma dúvida ou precisam de uma qualificação.
Enfim, como que o Ótimo. conselho ele funciona nesse sistema? Thaís, e isso é uma preocupação minha relacionado à questão do interior, que sempre houve grandes reclamações de que o interior era desassistido, o interior tinha essa carência muito grande, e eu sou do interior, eu sou de Dourados, sei realmente como funciona a realidade, as maiores demandas é para a capital, não tem jeito, e é onde tem realmente as maiores demandas. Mas estamos agora para poder dar essa assistência mais próxima para todo o interior, com cursos que foi uma demanda que surgiu a partir de um episódio que tivemos aqui no Conselho, de reuniões com o grupo do SIM e reuniões com a nossa fiscalização. E a partir disso houve uma demanda para que realmente estendêssemos isso para todo o interior. Então, a partir do final do ano, de acordo com as demandas que foram apresentadas, os pedidos que recebemos, tanto o Conselho, a fiscalização do Conselho, com a parte de capacidade técnica toda, junto com o SIM, nós vamos estar indo aí em todo o interior, principalmente nessas questões de produtos de origem animal, que tem essa demanda, para poder orientar, para poder esclarecer, com cursos aí nessa parte, que tem uma demanda muito alta. Então, a partir aí desse ano, a gente está com essa demanda toda para ter essa maior proximidade e dar essa assistência aí para todos os colegas do interior. Bom, é isso então. Tem muita informação, muito trabalho também pela frente, né, doutor? O senhor está aí nesse período de 8 meses à frente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu conversei com o Thiago Fraga. Obrigada mais uma vez pela participação, doutor. Thaís, eu quero agradecer imensamente. Nossa, o Éder é um grande parceiro nosso, a CBN é uma grande parceira nossa. Então, muitíssimo obrigado aí pela abertura, por nos permitir esclarecer toda a sociedade, os colegas, a função do Conselho, o que temos feito. Então, isso para a gente é uma honra e uma oportunidade muito grande. E eu quero agradecer imensamente aí todo o carinho que vocês têm conosco. Muito obrigado mesmo e estarei sempre à disposição. É isso. Muito obrigada para você. Muito obrigada a você que ficou sintonizado aí na Rádio CBN em Campo Grande. A gente volta na semana que vem com o Agro. Bom final de semana.